Neste momento, inclusive, a nossa manchete aqui do UOL já mudou. Canadá e Europa aprovam medidas para taxar produtos dos Estados Unidos em 25%. A China anunciou mais cedo uma tarifa de 84%, respondendo a uma tarifa apresentada pelos Estados Unidos de 104% à China. O que nós estamos vivendo neste momento no mundo, professor? Bom dia. Bom dia. A gente está vivendo um fenômeno muito surpreendente. É um fenômeno que, do meu ponto de vista, não tem fundamentos, ou seja, a medida está errada, a equipe econômica do presidente Trump está errada, mas vai desorganizar muito a estrutura produtiva do mundo. Aí eu acho que isolará os Estados Unidos do resto do mundo. Mas tem um processo de ajuste que é muito difícil que nós consigamos avaliar exatamente o que vai acontecer. Porque o que vai ter? Uma enorme incerteza, isso a gente já está vendo. Ou seja, o investimento do mundo todo vai cair. Porque é muito difícil, nessas circunstâncias, eu saber onde eu vou investir, como eu faço, como eu deixo de fazer. Então, o investimento deve cair e até o consumo em alguns lugares, dado o nível de incerteza. Então, a gente tem um choque de demanda negativo, que teoricamente seria desinflacionário. Mas, por outro lado, as cadeias globais de valor serão todas afetadas e desorganizadas, mais ou menos como ocorreu na Covid. Não sabemos ao certo, mas parece ser naquela direção. E essa desorganização das cadeias globais de valor produz um choque negativo de oferta. E a minha impressão é que o choque negativo de oferta será mais intenso do que o choque negativo de demanda. De sorte que o impacto, pelo menos nos primeiros trimestres, nos primeiros 1, 2 anos, é inflacionário, o efeito líquido. Tem uma pressão desinflacionária pela demanda, uma pressão inflacionária pela oferta. Minha avaliação é que a pressão inflacionária pela oferta é mais forte do que a desinflacionária pela demanda. A gente vai ver a economia andando para trás e a inflação subindo. É um cenário de estagflação. O Josias está sem som, não estou ouvindo a pergunta do Josias. Vai lá, Josias. Todo mundo tem falado desse estagflação, né? Todo mundo está falando desse termo. Vai lá, Josias. O professor define a política econômica do Trump como equivocada, né? De fato, parece meio estúpido o que o Trump está fazendo, né? Eu queria me aproveitar dos seus conhecimentos, professor, para entender onde está precisamente a estupidez. Porque hoje os Estados Unidos se servem de um mercado consumidor planetário e vai passar a se virar sozinho, porque reduz as importações, a tarifa, mas também as exportações dos Estados Unidos vão diminuir. Evidentemente, o consumidor americano vai pagar mais caro, as empresas vão reduzir os seus lucros, isso aponta para um juro alto, recessão. Onde está precisamente o erro? Por que a gente diz que a política é errada? Eu acho que, Josias, é legal a gente pegar um fenômeno brasileiro, fazer o paralelismo com o Brasil, talvez a gente consiga entender melhor. A gente tem uma indústria com dificuldades. É comum a Fiesp, pessoas que representam a indústria, dizerem que o problema é a competição com a China. E essa é a visão de quem está no setor, eu entendo. O industrial vê o produto chinês ou de algum outro país asiático e diz, eles competem comigo. Mas quando eu olho o Brasil como um todo, a indústria brasileira não compete com a indústria chinesa. A indústria brasileira compete com o agronegócio brasileiro, com a Petrobras, com a produção de uma série de bens, em geral commodities, que aos câmbios de mercado a gente consegue exportar com muita competitividade. Ora, se nós baixássemos uma lei e disséssemos o Brasil está proibido de exportar soja e petróleo, o nosso câmbio desvalorizaria muito e tornaria a nossa indústria competitiva lá fora. Estados Unidos é o mesmo caso. A indústria tem problemas. Lá, a questão é que a indústria compete nos Estados Unidos com o Vale do Silício. Os Estados Unidos tem a indústria mais de ponta do mundo e aquela indústria que mais agrega valor. Pega só as grandes empresas mundiais, são todas americanas. Estão na Bolsa, né? Google, Apple, Amazon, são empresas do setor de tecnologia de informação, de serviços sofisticados e assim sucessivamente, que é a parte mais nobre do capitalismo. Ora, evidentemente a indústria de carros sofreu.
Mas vamos combinar que hoje, perto dessas indústrias do Vale do Silício, a indústria de carro é montar Lego, né? É uma coisa de montar Lego, não tem um conteúdo tecnológico muito sofisticado. Ora, a desindustrialização dos Estados Unidos, que vem da enorme vantagem comparativa que os Estados Unidos têm nesses setores tecnológicos de serviços muito avançados, gerou um problema social, sim, em algumas regiões dos Estados Unidos, uma perda de status do trabalhador do chão de fábrica com ensino médio completo, o trabalhador que não tem muita sofisticação, não tem um nível muito alto de escolaridade. A maneira de atacar esse problema é com políticas sociais, estado de bem-estar social e com uma escolaridade, uma rede pública de educação que consiga fazer com que o filho desse trabalhador vire sofisticado e vá conseguir os bons empregos do Vale do Silício. A gente sabe que os Estados Unidos têm problemas nas suas redes públicas, principalmente uma desigualdade grande, e os Estados Unidos, diferentemente da Europa, tem um estado de bem-estar social mais exíguo. E aí, essas deficiências americanas, o Trump está querendo atacar fechando os Estados Unidos. Não vai funcionar. Mônica. Professor, eu queria, nessa linha, né, fazer uma pergunta para o senhor. O Jeffrey Sachs escreveu um artigo sobre ele dizendo o seguinte: o Trump culpa o déficit americano, ele culpa outros países pelo déficit americano, mas o grande culpado são os próprios Estados Unidos, e isso não vai resolver nada. Por quê? Porque nós, norte-americanos, gastamos 1 trilhão a mais do que nós produzimos. O governo americano é um cartão de crédito, né, que dá isenção de impostos para bilionários, permite que não paguem impostos, ao mesmo tempo sustenta um complexo militar caríssimo, né? E isso tudo é uma hemorragia que não vai ser estancada com essas tarifas, porque nós seguiremos gastando muito mais do que nós produzimos. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco isso. Porque a gente olha para o Trump, é fácil, né, falar o Trump é um louco pelo próprio comportamento dele, o Trump é um perfeito idiota, o Trump é isso, o Trump é aquilo, mas assim, alguma base ele deve estar tendo e algum apoio ele deve estar tendo para fazer isso tudo, né? E então eu queria que o senhor comentasse isso, quer dizer, essas tarifas podem, em alguma medida, ajudar no combate a esse déficit, ou realmente esse grande cartão de crédito em que se transformou o governo dos Estados Unidos, segundo Jeffrey Sachs, teria que ser revertido para que o problema pudesse ser endereçado? O Jeffrey Sachs tem razão, uma parte grande do déficit externo que os Estados Unidos têm com o resto do mundo é fruto do Estado americano ser muito deficitário. E aí ocorre uma situação que é conhecida na literatura de finanças internacionais de os déficits gêmeos. A contrapartida de um déficit grande do setor público é um déficit grande no setor externo. Agora, existe sim alguma determinação recíproca. O déficit externo vem porque a economia americana absorve mais do que produz e porque a economia chinesa absorve muito menos do que produz. Ou seja, a gente precisa reduzir a absorção americana, a soma de consumo mais investimento público e privado lá dentro, e elevar a absorção chinesa, a soma de consumo mais investimento público e privado dentro da China. Eu tenho muita dificuldade de entender qual é o mecanismo que vai fazer com que tarifas de importação reduzam a absorção americana, por um lado, e elevem a absorção chinesa, por outro lado. Esse canal eu não consigo enxergar. Eu entendo que o Trump poderia fazer negociações com a China em bases mais razoáveis e tentar negociar políticas em que a China estimulasse um aumento do consumo do cidadão chinês. A China tem uma renda per capita já elevada, um PIB per capita maior do que o brasileiro, e o consumo médio do cidadão chinês é muito pequeno. O cidadão chinês poupa demais. E isso é fruto da inexistência de um estado de bem-estar social amplo e abrangente na China. Então, os Estados Unidos poderia negociar e dizer, olha, para vocês participarem desse jogo de comércio com a gente, para ser uma coisa justa, vocês, com esse nível de renda per capita que vocês têm que ter mais
Social Security. Então, vamos lá, vocês têm que fazer isso, a gente negocia nesses termos. Aí eu entenderia. Mas com tarifa eu não consigo entender. Ô, professor, todo mundo está perguntando, né? Hoje a gente está vendo esse vai e vem e aguardando nesse momento uma reação de Trump depois que a China anunciou essa tarifa de 84%, né? Eu queria saber, professor, é possível dizer, todo mundo tem dito isso, que todo mundo perde com essa guerra comercial, principalmente a sociedade, né? O cidadão que perde, o cidadão chinês, o cidadão americano, o cidadão brasileiro, cidadão europeu, enfim, quem vai ganhar essa guerra comercial? Nesse momento, a gente vê a China agindo dessa maneira. A China é a única que pode encarar os Estados Unidos de frente? Olha, nessa questão da guerra comercial, de quem perde e quem ganha, tem dois temas. Um é no longo prazo. Quem que no longo prazo perde ou ganha? Esse é o primeiro tema. O segundo tema é o custo de transição. O custo de transição é muito alto, porque passa por uma desorganização. O que a gente sabe? Do custo de transição, a gente não sabe nada, tá? Não tem bons modelos, boas teorias que nos auxiliem, que nos ilumine. E eu acho que o custo de transição é o maior custo e vai gerar mal-estar e sofrimento para todo mundo. Os modelos que eu conheço, e tem uma literatura recente bem sofisticada, que faz simulação exatamente disso, simula como que é o resultado de longo prazo de uma guerra comercial. Quem mais tem a perder é a China e quem menos tem a perder é Estados Unidos e Brasil. Então, o Brasil está relativamente bem posicionado também. Então, do ponto de vista do equilíbrio de longo prazo, todo mundo perde no longo prazo, inclusive Brasil e Estados Unidos, mas nos modelos que eu conheço que simulam esse exercício, Estados Unidos e Brasil perdem bem menos do que China. Se bem que, na transição, todo mundo perde e deve perder muito, esse deve ser o maior impacto, e a gente não tem teoria e simulações que nos ilumine nesse tema. Professor, pela lógica que a retórica do Trump permite antever, ele tinha previsto um cenário em que o tarifaço produziria ali uma fila na porta do Salão Oval de países interessados em firmar acordos bilaterais. Ele bota lá a tarifa dele e todo mundo ia fazer uma fila suplicando por acordos. E, pelo menos nos países de maior porte, a China, mais intensamente, a Europa, numa resposta mais modesta, mas também respondendo ali à altura, o Canadá ali na vizinhança, todo mundo está retaliando, né? No longo prazo, nós sabemos que está mudando a conformação do comércio mundial. No longo prazo, o que é que vai entrar no lugar? O que é que vai virar isso depois que essa instabilidade passar? Olha, do que nós temos visto, e é exatamente esse tema que você levantou agora, né, não está havendo essa fila de pessoas na Casa Branca para tentar negociar com Trump. Então, eu não sei qual vai ser a resposta dele quando ele vir que essa primeira expectativa dele foi frustrada. Talvez ele recue, não será a primeira vez que ele terá recuado, mas, de fato, eles estão agora, parece que muito certos dessas medidas. Se não houver recuo, tudo sugere que os Estados Unidos vai se isolar, que o mundo vai se juntar, você vai ter tarifas baixas para o comércio bilateral ex-Estados Unidos e tarifas elevadas dos Estados Unidos contra todo mundo e de todo mundo contra os Estados Unidos vai se isolar. Professor, doutor Samuel, eu queria... O senhor acha que Porque, assim, um dos objetivos claros da administração Trump, e isso Peter Navarro, na discussão com o Elon Musk, hoje deixou claro, ou ontem, né, deixou claro, queremos que a produção seja feita aqui dentro, nos Estados Unidos. Quanto tempo isso demoraria? Porque não é fácil você colocar uma fábrica de pneus num local qualquer lá, que ele citou, eu estou citando pneus porque ele cita pneus, né? Queremos que os pneus sejam feitos aqui dentro dos Estados Unidos. Não é simples, não é rápido fazer essa transição, né? Que eles dizem querer. Não só não é rápido, como a incerteza que existe alonga mais o tempo. E a incerteza envolve, inclusive, não está claro ainda se
se essa política é uma política do governo Trump ou ela vai virar uma política de Estado, ou seja, os sucessores do Trump manterão o mesmo entendimento e a mesma política, né? Enquanto isso não ficar claro, é difícil fazer um movimento, porque pode ser revertido no tempo de um mandato presidencial, né? E, por outro lado, não há desemprego nos Estados Unidos. A taxa de desemprego nos Estados Unidos de trabalhadores é 4%. A economia está operando a plena carga. Você vai levar a empresa que produz pneus para os Estados Unidos, vai contratar quem? Ô, professor, tem algumas pessoas falando assim, né, é o fim da globalização? A gente está vendo o início do fim da globalização. Olhando do ponto de vista histórico, inclusive, né, sobre essas negociações mundiais entre os países e tudo mais, como é que o senhor vê? É o fim da globalização chegando ou não? É impossível isso? Olha, a gente teve na história uma globalização que acabou, né? A gente teve a primeira grande globalização, que é aquela globalização da Pax Britânica, que ocorreu depois das guerras napoleônicas, depois que acabaram aquelas leis que dificultavam, que impediam que a Grã-Bretanha e a Inglaterra importassem grãos, bens agrícolas, lá por 1840. E essa primeira globalização, que é a globalização do telégrafo, do navio a vapor, com um casco de metal que reduziu muito os fretes, vai de 1840 até a Primeira Guerra Mundial. O comércio mundial cresce muito, e aí da Primeira Guerra Mundial até o pós-Segunda Guerra é um período de fechamento da economia mundial. Então, nós já assistimos um processo de fechamento que foi uma grande guerra que desorganizou o comércio e tivemos, entre as duas guerras, um período conturbado de Grande Depressão e etc., né? Agora, eu acho que ainda é um pouquinho cedo para a gente traçar essa linha e dizer, olha, essa grande globalização que começou lá na década de 1950 e que teve um impulso adicional brutal a partir do final dos anos 1980, início dos anos 1990, com a construção das cadeias globais de valor, muito impulsionado pela mudança tecnológica, tanto da internet, que reduziu muito o custo de informação, da tecnologia de informação, computador, mas também, principalmente, de uma revolução tecnológica simples, mas brutal, que são os containers, né, que reduziu muito o custo de transporte e permitiu que diferentes etapas do processo produtivo do mesmo bem ocorressem em diferentes localidades. Então, nós temos a segunda globalização com esses dois períodos e, de fato, agora ela está em xeque. Tem um grande ator, que é a economia mais importante do mundo, que está questionando esse status quo e sei lá para onde a gente vai. Mas eu acho que ainda é cedo para a gente cravar que a grande globalização que vem dos anos 1950 até hoje acabou. Uhum. Professor, como o senhor disse há pouco, a China tem muito a perder nessa guerra comercial que foi inaugurada pelo Trump. E ela já está dando algumas sinalizações, desvalorizou a sua moeda, está sinalizando que vai impulsionar o mercado interno. Agora, em algum momento, ela vai ter que desovar os produtos que ela não vai vender para os Estados Unidos em algum lugar do planeta. E o Brasil sempre enxerga a China com um misto de oportunidade e receio, estímulo e medo. Tem muitos negócios, mas tem medo que a China despeje parte dessa sua produção aqui, estabelecendo uma concorrência com a indústria nacional. A China, afinal de contas, do ponto de vista brasileiro, uma oportunidade ou é um fator que deve ser receado? Eu acho que a China é uma oportunidade, é um excelente mercado para as nossas commodities. A gente reproduz com a China o comércio norte-sul que tinha no final do século XIX, início do século XX. Foi um período produtivo para a gente. O Brasil cresceu, foi bom. Então, eu não acho que exportar muitas commodities, principalmente quando do outro lado você tem uma economia gigante, e agora tem outro gigante que é a Índia, que está vindo, que vai precisar das nossas commodities, seja ruim. Agora, talvez, nessa busca por mercados, a China perceba
E aí a política do Trump vai ter um efeito colateral positivo, que ela precisa aumentar o consumo da sua população. Ela perceba que, dada essa guerra tarifária e uma certa redução do comércio internacional, reduz os destinos para os quais ela pode desovar os seus bens manufaturados, e aí ela se convença que ela tem que tomar medidas, e as medidas são construir mais intensamente um estado de bem-estar social para tirar risco da população e estimular, portanto, uma redução da taxa de poupança das famílias na China, que é extremamente elevada, para aumentar o consumo doméstico. E aí aquele desequilíbrio se reduz um pouco. Então, por aí talvez tenhamos um caminho mais construtivo, apesar da imensa dor que tudo isso vai produzir.